Falar agora sobre dois problemas que o Mauro Cid tem, tá? O primeiro problema é a questão do e-mail que foi usado para criar a conta Gabriela R702. Vocês lembram que essa conta no Instagram foi por onde o Mauro Cid supostamente conversou com o advogado do Marcelo Câmara e teria falado um monte de coisas, que foi pressionado para delatar, que foi ameaçado e avisou a ele que vão tentar fazer a mesma coisa com o Marcelo Câmara e não sei o que lá. Ou seja, foi o caminho que o Mauro Cid explicou duas coisas importantes. Primeiro, ele quebrou o acordo dele da delação premiada, ele não poderia usar redes sociais, né? E segundo, em que ele diz que foi forçado a fazer a delação naqueles termos pela Polícia Federal. Então, no final das contas, essa é a situação. Como eu falo para vocês, ficou confirmado agora que a conta Gabriela R702 não era da esposa dele, era dele, porque foi criada com o e-mail dele em janeiro de 2024, exatamente na época que o advogado disse que tinha sido contactado pelo Mauro Cid e depois da delação dele ter sido homologada, que aconteceu em setembro de 2023. Então isso daqui vai anular a delação do Mauro Cid, mas como isso daqui é um descumprimento da parte dele, o Alexandre de Moraes pode preservar as provas e não dar o benefício para ele. Então isso não vai anular tudo. Agora, o fato dele ter descrito nessas mensagens, da gente ter confirmação de que essas mensagens são verdadeiras, e ele disse que foi forçado a fazer a delação, que ele foi ameaçado e que os policiais já tinham estudo escrito, isso anula a delação, né? Agora, além disso, também teve mais problema. Acabou de acontecer a acariação entre Mauro Cid e Braga Neto no STF. Infelizmente, a sessão não foi gravada, não foi distribuída e não vai ser, tá? Pelo menos é o que estão dizendo por aqui. E agora, a gente tem a informação do advogado do Braga Neto, que diz que o Mauro Cid se contradisse em 3 pontos da delação e várias vezes foi acusado de ser mentiroso e não respondeu nada ao coronel Braga Neto. Ou seja, a delação do Mauro Cid, as provas que o Mauro Cid trouxe são realmente muito frágeis, né? Lembrando que a ligação do Mauro Cid com o Braga Neto é que supostamente o Braga Neto teria dado dinheiro para alguns auxiliares, alguns tenentes que estavam junto com o Mauro Cid. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pichuleco para os Cupinchas, Peter não responde mensagens e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando da questão do e-mail do Mauro Cid, porque tem uma discussão muito grande nisso daqui, tá? É uma discussão jurídica, inclusive, a gente não sabe muito bem. Porque o que acontece? A delação premiada, ela é feita da seguinte forma: o réu colaborador decide contar provas para, né, a investigação, e em troca disso ele vai ganhar algumas vantagens, né? Mas ele tem outras condições também, são estabelecidas uma série de condições nessa delação premiada. Uma dessas condições era justamente que ele não teria contato com outros réus do mesmo caso e também não usaria redes sociais. Agora, o fato é o seguinte: essas determinações são absurdas, tá? Porque não usar rede social, que sentido tem isso? Qual a lógica disso no final das contas, né? De qualquer forma, ele descumpriu essas regras. As regras são absurdas, mas o fato é que o descumprimento das regras acaba corrompendo a delação, né? Os advogados pediram a anulação da delação com base meramente na divulgação dessa delação. Isso de fato aconteceu, a gente tem a prova disso agora. A Meta confirmou que o e-mail do Mauro Cid e a data de aniversário do Mauro Cid foram usadas para criar a conta no Instagram Gabriela R702, né? Então vocês lembram dessa conta? Durante o depoimento, até o advogado do Bolsonaro perguntou para o Mauro Cid se ele tinha falado com alguém, se ele conhece a conta da Gabriela R702. Ele disse que talvez seja a conta da esposa dele. A esposa do Mauro Cid se chama Gabriela. Mas aparentemente essa conta foi criada em 2024 e foi criada com o e-mail do Mauro Cid. Então, ou seja, embora o nome que apareça para fora seja o nome da mulher do Mauro Cid, foi criada pelo Mauro Cid, tá mais do que claro isso daí, né? A gente já sabia com o conteúdo das mensagens que foram trocadas ali, tinha a imagem do Mauro Cid, coisa e tal, então assim, estava mais do que claro, mas agora ficou cristalinamente claro que sim, essa conta é do Mauro Cid, e ele usou essa conta para se comunicar com o mundo exterior, né? E aí tem duas coisas.
Como eu falei para vocês, o acordo, a delação do Mauro Cid com esse vazamento aqui, ele deixa de ser válido. Então o Mauro Cid vai perder o benefício da delação dele. E aí qual que é o problema no final das contas? O problema no final das contas é que as provas podem ser aproveitadas, isso é verdade, mas o Mauro Cid não receber a delação. Existe gente, inclusive, que está apostando que o Alexandre de Moraes vai deixar isso para o último dia. No dia da sentença, ele vai falar: ó, o Mauro Cid vai ser condenado a 40 anos de cadeia, igual os outros todos, porque perdeu os benefícios da delação premiada. Só que eu acho que alguém tem que falar para o Mauro Cid que isso vai acontecer, tá? Ele já perdeu os benefícios, ele não vai ter mais os benefícios da delação premiada dele. Aí, então, o que ele pode fazer neste momento é falar a verdade, é botar a boca no trombone, falar: não teve porra nenhuma disso aí mesmo, fui forçado a fazer a delação, e tudo que eu falei é mentira, e pronto, já que ele vai perder os benefícios da delação premiada mesmo, pronto, abre a boca e fala a coisa toda e resolve esse problema, acaba com esse problema. Por quê? Porque a única coisa que eles têm nesse caso, desse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é justamente a delação do Mauro Cid. Ela que está na raiz de tudo. Todo o resto é mera conjectura. Ah, mas acharam um documento no celular mandado por... Pô, o documento foi mandado por alguém, não tem nenhuma lógica aquilo ali, né? Ah, mas o pessoal confirmou que teve uma reunião. Mais ou menos, né? O pessoal falou que teve várias reuniões e coisa e tal, com discussões diferentes. Ninguém disse que teve essa reunião que o Mauro Cid falou, que estaria o Felipe Martins e não sei o que lá. Um monte de ponta solta nessa história que não faz sentido nenhum, né? Então, o Mauro Cid, sabendo agora, por que o Alexandre de Moraes ainda não anulou os benefícios para ele? Porque ele teme isso. O Alexandre de Moraes tem medo que o Mauro Cid agora fale: quer saber, já que a minha delação não vale mais nada mesmo, então vou falar a verdade. Pronto, e chama uma coletiva de imprensa e fala mesmo, e bate a boca no trombone, fala a coisa toda, e pronto, acabou o assunto, né? Seria uma forma de acabar com essa coisa toda, né? Como eu disse para vocês, o mero fato dele ter descumprido a delação não quer dizer que a delação será toda anulada, inclusive as provas obtidas a partir dessa delação. Os benefícios podem ser anulados, mas as provas não necessariamente, né? E certamente o Alexandre de Moraes vai fazer isso. E por que ele ainda não prendeu de novo o Mauro Cid, ainda não anulou os benefícios? Porque ele tem medo que o Mauro Cid faça isso que eu estou falando para vocês, que o Mauro Cid, sabendo agora que não vai ter mais benefício nenhum de delação nenhuma, ele vai para a imprensa e fale, e pronto, vai na internet e fala tudo mesmo, e fala a verdade, e pronto, e acabou a história, né? Bom, mas não é só isso não, tá? Hoje acabou de acabar, poucas horas atrás aí, acabou a delação, desculpa, a acareação entre o Mauro Cid e o Braga Neto, né? O que é uma acareação? Quando você tem duas testemunhas, ou dois réus, dois acusados, que estão falando coisas que são muito diferentes uma da outra, você bota as duas pessoas para conversar uma na frente da outra, para esclarecer determinado ponto. Não, esclarece tal ponto, você fala a sua versão, você fala a sua versão, e um critica o outro, né? E aí você tenta chegar a quem está correto nessa história, né? E é lógico, ninguém vai mudar a versão ali. A questão toda são as indicações indiretas. E é justamente isso que pega para o Mauro Cid, porque o advogado do Walter, do Braga Neto, né? Lembra, isso não foi, teoricamente não foi gravado, não sei se vai ser liberado mais adiante, mas não foi ao vivo, a gente não pôde ver ao vivo isso, né? E ainda não liberaram a íntegra do que foi da transcrição, porque o que eles fazem é uma transcrição no final, né? E ele disse que Braga Neto chamou o Cid de mentiroso ao menos 2 vezes e o ajudante de ordens teria se calado e baixado a cabeça. Você pode até imaginar que isso seja uma reação natural da questão de hierarquia militar, né? Como um é coronel e o outro é general, o coronel tem mesmo que baixar a cabeça para o general. Mas a verdade é que a gente não sabe, a gente não estava lá para acompanhar a reação deles, né? Quem acompanhou foi o Fux e o Alexandre de Moraes. De acordo com o advogado do Braga Neto, que é o Lima, o Cid teria entrado em contradição ao explicar como teria recebido tal pacote com 100 mil reais em dinheiro de Braga Neto. O advogado afirmou que vai fazer um novo pedido de anulação da delação do Cid. A sessão de acareação foi realizada com portas fechadas, não foi transmitida ao público, né? Segundo ele está dizendo, porque, lembra, o Cid falou que recebeu 100 mil reais do Braga Neto para ajudar num plano punhal verde e amarelo e não sei o que lá, e que estava numa embalagem de vinho e coisa e tal. Aí perguntaram para ele: a embalagem estava fechada? Estava fechada. Como é que você sabe que tinha 100 mil reais lá dentro? Não, porque dava para ver os maços de dinheiro. Mas como é que você sabe que tinha maço de dinheiro e estava fechado? Era transparente? Não, não era transparente. Ué, então como é que você sabia disso, né?
Ou seja, é uma contradição. Esse tipo de coisa que costuma pegar na cariação. A pessoa tentando explicar a coisa ali acaba caindo em contradição, o que indica quem está mentindo. Quem cai em contradição, tipicamente, é quem está mentindo nessa história. Por que o Mauro Cid está mentindo? Porque ele foi forçado a isso pelos policiais? Me parece a coisa mais razoável no final das contas. Ele pode estar enganado também, né? As pessoas se enganam, né? A coisa aconteceu em 2020, né? 2022, né? Então muita coisa que acontece lá atrás você simplesmente não consegue guardar direito isso daí, não consegue lembrar exatamente, né? A gente tem essa impressão que a gente tem uma ideia, uma memória muito certa do que aconteceu no passado, mas não tem essa ilusão não, tá? A nossa memória não é tão boa assim não, volta e meia, coisa que a gente jura que aconteceu, não aconteceu na nossa vida, né? Isso, e outras coisas que a gente jura que não aconteceu, aconteceu também. É lógico que isso vale tanto para o Mauro Cid quanto para o Braga Neto. Mas aparentemente quem caiu em contradição foi o Mauro Cid, não foi o Braga Neto, né? Ele teria falado agora numa terceira garagem, porque ele já tinha falado uma garagem, que tinha sido numa garagem que ele recebeu esse dinheiro, depois falou que era outra garagem, agora falou uma terceira garagem. Ou seja, essa contradição comprova mais uma vez a inconsistência das declarações, segundo o advogado do Braga Neto. Então é isso daí. O que eu digo para o Mauro Cid é o seguinte, cara, Mauro Cid, a sua delação já foi pro saco, meu amigo. O Alexandre de Moraes não está fazendo nada por enquanto contigo, porque ele sabe que você agora abrir a boca é arriscado para o caso dele. Mas pode escrever no dia da sentença final que ele condenar Bolsonaro, condenar Braga Neto, porque vamos combinar, né? A gente sabe que não são culpados de nada, que não teve nenhum golpe nessa história, nenhuma tentativa de golpe, mas evidentemente que o Alexandre de Moraes vai querer condenar ele por golpe. A gente já sabe disso, já está mais do que claro para todo mundo, né? Então, Mauro Cid, nesse dia, você também vai ser condenado às mesmas penas, e talvez penas até maiores, como vingança por ter quebrado a coisa toda, né? Então se prepara, sua delação já foi pro saco, já está mais do que anulada. Então o melhor que você pode fazer agora, sabendo que todo esse caso se assenta meramente no fato da sua delação, anula essa delação, vai para a imprensa, procura um jornal, procura um jornalista de confiança seu. Se quiser vir aqui no Ancapso, a gente te recebe com certeza, manda um e-mail lá para ancapso@gmail.com e abre a boca, fala a porra toda, conta tudo que aconteceu, e o que aconteceu, e como é que foi a história toda, como é que você foi pressionado na polícia e coisa e tal. Que, de novo, o Alexandre de Moraes vai condenar todo mundo do mesmo jeito, mas vai ficar pelo menos mais aparente que o quão frágil, o quão absurda é essa alegação dele.